Bom dia a todos. Nesse instante estamos aqui voltando aos nossos contatos e as impressões dos nossos seguidores sobre corrupção. Hoje temos aqui Léo Torresan. Léo Torresan é uma liderança fortíssima no combate à corrupção. Já conseguiu a cassação de 2 prefeitos na região de Campinas, mais precisamente em Ribeirão Bonito. Fundou a Amarribo Brasil, que é uma entidade de muita luta no combate à corrupção. Nós então estamos juntos nesta causa e o Brasil só volta a crescimento e desenvolvimento no dia que nós limparmos a política e o mundo empresarial corrupto, limparmos tudo isso, tirar isso da frente. Léo tem uma experiência fantástica, vai contar aqui para nós e suas expectativas sobre o Brasil. Léo, bom dia! Vamos cumprimentar todos os nossos seguidores do Brasil todo. Já estão aqui, já Reis, Socorro, Adriana, já está todo mundo chegando. Léo, bom dia. Bom dia, professor. É um prazer participar de sua rede e em nome da Amarribo eu agradeço essa oportunidade de podermos expor um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado. Ótimo. E como foi isso de caçar 2 prefeitos aí por corrupção, Léo? Como foi essa história? Então, a nossa história, simplificando bastante, ela começou há um pouco mais de 15 anos atrás, quando se formou na nossa pequena cidade lá de Ribeirão, uma associação que basicamente composta de filhos da cidade, filhos que estavam vivendo fora da cidade, que foram chamados pelo pessoal local para que nós pudéssemos contribuir para tirar a cidade de um certo marasmo que existia, de uma inércia muito grande, de um desestímulo muito grande que existia na cidade abandonada, com poucos recursos. Então nós fundamos uma associação que tinha como propósito principal o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento econômico, social da cidade. Esse era, em princípio, o nosso objetivo. Mas nos deparamos ao longo desse processo, alguns anos depois da associação ter sido fundada, com o fenômeno da corrupção no pequeno município. Perfeito. E então nós decidimos, não tem sentido o trabalho que nós estamos fazendo, deixando a situação dessa forma. Isto, e aí conseguiu 2 prefeitos, caçar 2 prefeitos. Caçamos um prefeito, depois o outro prefeito eleito também foi caçado, e junto com esses 2 prefeitos foi um presidente de Câmara, 4 vereadores, alguns funcionários que estavam envolvidos em todo o processo, mas foi um processo muito bonito porque... Ok. Meus amigos, nós estamos em contato, perdemos o contato momentaneamente com Léo Torresan, mas está nos narrando essa luta contra a corrupção. Há hoje muitas entidades locais por aí que até são desconhecidas às vezes do Brasil todo, mas que está cumprindo um papel relevantíssimo. Eu queria então aqui, enquanto recupera nosso contato com Léo Torresan, eu queria então fazer o seguinte: vamos falar do tema quente que está essa semana, é a história do Zé Dirceu. Ainda ninguém está assimilando bem isso não. Então vamos lá, meus amigos. José Dirceu voltará para a cadeia nos próximos dias? A resposta é positiva. José Dirceu volta para a cadeia nos próximos dias, no máximo nos próximos meses, porque o recurso do José Dirceu lá no TRF em Porto Alegre já está muito evoluído, já está bastante avançado. Logo, assim que o TRF julgar e certamente confirmar a sentença do juiz Moro, então nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver o retorno de Zé Dirceu para a cadeia, porém, já agora cumprindo pena definitiva. Ele estava ainda preso preventivamente, mas agora nós vamos ver o cumprimento de pena definitiva, porque no Brasil hoje, conforme jurisprudência do Supremo, depois que se
condena em segundo grau, no segundo grau, a pena então já é definitiva. Então este é o tema José Dirceu. Em breve teremos novidades nesse assunto, em breve teremos novidades. Fiquem antenados, nós estamos aqui para te informar, e é bem o tema, bem o assunto. Então compartilhe este nosso vídeo, Zé Dirceu, além disso, Zé Dirceu tem outros processos, uns instaurados, outros por instaurar, e portanto o combate à corrupção prossegue, apesar de a segunda turma do Supremo querer acabar com a Lava Jato, abafar a Lava Jato prossegue, está firme e vai avante. Nós temos que apoiá-la dentro da lei, nós temos que apoiá-la. É muito importante que a Lava Jato não titubeie, que a Lava Jato não perca suas forças. Bem, então, neste sentido, é nossa manifestação. Estamos aqui com o quê? Luiz Pedro, Ivone, Paulo, José Carlos, Adriana, João Marcos, Fabiano, todo mundo nos acompanhando. Isso significa o seguinte, que a nossa resistência não pode sofrer fraqueza, não podemos fraquejar, não podemos desistir. A segunda turma do Supremo, 3 membros, Gilmar Mendes, Toffoli e Lewandowski, eles querem abafar o máximo possível a Lava Jato, mas nós, evidentemente, vamos lutar com resistência, com firmeza, nós não vamos deixar. Compartilhe esse vídeo, curta a minha página e outra coisa, olha lá, aqui no link em cima, faça o seu cadastro. Se você se cadastrar, eu vou te mandar todos os meus vídeos, você não vai perder nenhum vídeo. Voltemos aqui com o Léo Torresan. Léo, você contava da cassação de 2 prefeitos, agora na região de Campinas, fundou a Marribo. Agora uma coisa, qual a expectativa sua agora, Léo, quanto ao país, nesse instante? Como é que você está vendo este momento do Brasil? Bom, professor, na realidade, a gente nunca podia imaginar, antes desse advento da Lava Jato, nós nunca podíamos imaginar que a corrupção estava instalada de uma forma tão sistêmica, tão organizada e tão arraigada em entidades, em organizações, ou enfim, no país. Era impossível. Nós que viemos de um processo ou de uma história, do histórico de corrupção muito simples, de cidades do interior, que era o roubo através das licitações forjadas, o roubo nas compras, o roubo na entrega dos produtos que foram adquiridos, a propina pequena. Ficamos alarmados, principalmente quando se envolviam as somas que nós estamos falando, estamos vendo no caso da Lava Jato. É uma coisa impressionante, quer dizer, na realidade o país foi assaltado, foi roubado, foi dilapidado e a gente não sabia, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a Lava Jato tem uma importância muito grande. Hoje, a consciência das pessoas é muito maior voltada à corrupção. Eu acho que hoje a corrupção ainda pode estar existindo, nós nunca temos o controle total. A corrupção é um fenômeno que ele está, por si só, ele é escondido. Então, não adianta as pessoas quererem todos os detalhes, porque esses detalhes nem sempre se encontram. Apesar de tudo isso, nós acreditamos que a consciência do mal da corrupção, do que ela é agravante para a sociedade, está muito mais instalada na população do que há tempos atrás. Então, eu tenho esperança no país. Nós temos esperança que isso possa servir como resultado positivo, no sentido da gente evitar que isso aconteça daqui para frente. E mais pessoas engajadas nessa luta de combate à corrupção. Muito bem, Léo, o seu exemplo é o maior estímulo para que, sobretudo, outras pessoas, jovens e também, participem desta luta, porque ou tiramos o Brasil dessas elites dirigentes corruptas e assumimos o Brasil, ou, evidentemente, o futuro do Brasil está comprometido. Léo, parabéns então, sucesso, vamos estar juntos. Ainda hoje temos uma reunião em Campinas, eu estarei hoje na cidade de Campinas.
falando do tema sobre corrupção, estamos nos articulando. Parabenizo pelo seu trabalho, pela sua luta, que é luta concreta. Você já mostrou o resultado concreto, cassação de 2 prefeitos na cidade de Ribeirão Bonito, mais vereadores, cassados, tudo por corrupção. Parabéns, vamos juntos. Hoje nós vamos aprofundar esse tema, viu, Léo? Muito bem, ótimo, ótimo. Eu tenho uma pergunta, professor, posso fazer? Ok. Bom, ok. A nossa preocupação é justamente com isso, o que acontece. Nós achamos que existe no país, o país ainda tem uma cultura corruptiva, né? Existe assim, essa mentalidade do brasileiro de tirar proveito de tudo, de tirar vantagem, de contar papos sobre isso, não deixa de ser um sintoma, né? Que as pessoas querem tirar vantagem, querem se beneficiar de alguma coisa. O que o senhor acha que podemos fazer para combater essa cultura que pode ser que seja instalada no país e que deve ser, enfim, modificada? 2 coisas, Léo. Primeiro lugar, a Lava Jato não pode parar, a tarefa da Lava Jato é muito importante, tem que seguir. O Supremo não pode atrapalhar a Lava Jato, corrige quando ela erra, corrige os seus erros, mas o Supremo também tem que reconhecer que neste momento existe toda uma intolerância da população frente à corrupção. Então, a Lava Jato é imprescindível que prossiga. Essa é a primeira coisa. E nós temos que apoiar. Se nós não apoiarmos, acontece igual na Itália, eles vão matar a Lava Jato. Então, temos que dar o apoio. Número 1. Número 2, agora vem o que você dizia. É a responsabilidade nossa, todos nós. Todos nós somos responsáveis e temos que tomar as providências que cada um pode. Nós, nas próximas eleições, temos que assumir a responsabilidade da faxina. Nós temos que fascinar os corruptos que estão ainda nas lideranças e cuidando do dinheiro público. É importante que todos nós assumamos nossa responsabilidade. Então são 2 coisas. A Lava Jato faz uma parte, a população tem que fazer outra parte. Mesmo não estando nas ruas, é importante que a população esteja antenada nas redes sociais. Porque outros países estão indo para as ruas. Nosso dia chegará. Um dia chegaremos lá. Já fomos para ruas em outras ocasiões, por que não vamos outra vez? Já, assim que vier o estupim, nós estaremos nas ruas novamente. Então, a cidadania responsável, vigilante, essa cidadania é muito importante junto com a lei, com o império da lei. Assim teremos o Tribunal das Leis, o Tribunal da Justiça e mais o Tribunal das Ruas. O Tribunal das Ruas. É isso que nós temos que trabalhar. Claro e fundamentalmente, em termos mais profundos, de prevenção à educação. Aí, Léo, a educação é fundamental, colocar todo mundo na escola até os 18 anos, escola de qualidade em período integral. Isto é outra pendência do Brasil, é uma dívida que as lideranças do Brasil têm para com a população. Logo, educação, participação vigilante ativa da sociedade, mais Lava Jato funcionando, que é o império da lei contra esses corruptos, para devolver o dinheiro que andaram pegando e, de outro lado, se for o caso de ir para a cadeia, também vai para a cadeia quando a pena passa de 8 anos. Com essas providências, Léo, penso que a gente tem uma boa pista de luta. A luta vai por aí. Muito bom. Professor, eu agradeço e quero parabenizá-lo pelo seu trabalho. São poucos os brasileiros que têm a disposição, a coragem, a vontade de fazer o trabalho que você faz. É um trabalho nobre, importante e que deve ser reconhecido pelos brasileiros. Muito obrigado, portanto. Ok, Léo, muito obrigado. Avante, avante. E, caros amigos aí que estão nos assistindo agora, lançamento do nosso livro confirmado 23 de maio.
aqui na Paulista, na Livraria Cultura. Tudo confirmado, avante, avante, já já voltaremos. Tem outras pessoas aqui com quem vamos bater papo nessa história toda das reformas, vamos falar de corrupção, as medidas. Eu quero falar para vocês sobre o Supremo, a divisão do Supremo agora, por que a segunda turma soltou Zé Dirceu, existe uma razão para isto, eu quero explicar agora aqui para vocês. Por que o Fachin mandou o processo para o Pleno? O Fachin não quis decidir o habeas corpus do Palocci, o Fachin mandou para o Pleno, portanto os 11 ministros vão julgar. Eu vou te dizer os porquês, vou te explicar já já. Fique antenado aí, já voltamos já já. Ok, até já. Meus amigos, agora nós estamos aqui sintonizados com Yara Zava. Yara, da cidade de Sorocaba, vai nos falar algumas coisas sobre a reforma trabalhista, que todos nós sabemos, já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora, daqui a pouco, já está indo para o Senado. E isto tudo tem uma grande reprovação da população. Yara, não é isso que você está sentindo aí? Grande parte da população não aceita isso, não. Esse é seu sentimento também, Yara? Isso mesmo, professor. Bom dia, professor. Prazer enorme. Honrada pelo convite. Muito obrigada. Estamos totalmente contra, não somente eu, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, os magistrados, juízes, promotores, desembargadores, toda a população. Como vemos na mídia, que não é manipulada, né? Deixando bem claro isso, né? Isso. A gente vê assim uma comoção geral, de tristeza, de revolta, de incredulidade diante de toda essa crise moral. Mas a gente está lutando contra isso, porque o Brasil não pode ficar dessa forma. Perfeito. Não é mesmo? Perfeito, Yara. E aí, uma boa forma é encher e entupir os e-mails lá dos senadores agora. Escrever para todo mundo é muito simples. Você vai no Senado, tem o e-mail de cada senador. Vai lá, pega o e-mail e diz não aprovar isto, não aprovar aquilo, o que for. O caso, tem coisas que são medidas boas para o país, aí então sim, mas aquilo que prejudica o trabalhador, não dá. Então o caminho, Yara, a metodologia é essa, é entupir os e-mails dos senadores, né? Esses golpes que são chamados de reformas feitas na calada da noite, como fazem os ratos, não é mesmo, professor? Isso. Exatamente. Na madrugada eles costumam destroçar todos os projetos. Já aconteceu lá na história das 10 medidas anticorrupção, e aprovando coisas da madrugada, como aquela primeira lei de abuso de autoridade. Então isso tudo nos assusta, nos deixa de fato preocupados, porque a gente não sabe mais o que esperar dessa classe política que está acuada, totalmente acuada. Seus crimes estão todos revelados. Odebrecht, toda hora a gente vê aí as delações. Então eles acuados são capazes de muita coisa. Por isso que nós temos que fiscalizar. E essa função de cidadania vigilante é muito importante, Yara. E é o que você está cumprindo agora. Cidadania vigilante. Professora, eu queria deixar uma ressalva que a terceirização, ela viola os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana. Ela produz não somente danos materiais, mas ela produz danos morais. Eles vestem em você uma camisa da empresa, mas isso no sentido figurado, né? Porque nem isso você tem direito de vestir uma camisa da empresa, você vai vestir uma camisa terceirizada. Isso. E aí te dão metas, e aí te levam para palestras motivacionais. Isso. E nesse momento você assoma. Só que no dia que você pega o seu olerite, você vai ter a subtração. E não podemos deixar que isso aconteça. Exatamente isso. Você deixa de ser ali um fator importante dentro da empresa. Você é de um terceirizado. Em qualquer momento pode ir embora, não tem estabilidade. Sobre tudo isso. E isso deixa bem claro a violação da dignidade, da igualdade de oportunidade e de tratamento. Exatamente. Agora, só uma coisa, Yara. Explica aqui para todo mundo, vamos explicar isso aqui para os nossos seguidores. É aquela história de, se a empresa terceirizada quebrar,
não pagar os direitos do trabalhador. A empresa que contratou responsabiliza, ela é também responsável pelos direitos dos trabalhadores? Como saiu a lei? Professor, eu acredito que a empresa que contrata, ela é corresponsável, né? Certo, certo, é isso mesmo. Ela já é, na lei que nós temos atualmente, ela já é corresponsável pela contratação dessa empresa e pelos danos do funcionário. Uma experiência que eu tenho na prática, eu tenho uma ação trabalhista, que eu trabalhei numa empresa terceirizada dentro de uma estatal. E eu tenho essa ação trabalhista que envolve a empresa contratada e a empresa que contratou a terceirizada. Perfeito, perfeito. Seria a empresa terceirizada e a empresa que contratou. Contratante, perfeito. É isso mesmo. Só que eu quero deixar uma ressalva, professor. Essa ação dura 11 anos. Esse é o problema. Esse é o problema da justiça. A celeridade desse país. Impressionante. É uma vergonha isso. Uma vergonha o funcionamento da justiça em geral. Há exceções, mas em geral é uma vergonha. Você veja agora que o Zé Dirceu só foi liberado porque o TRF lá de Porto Alegre não julgou o recurso dele. Se tivesse julgado o recurso dele, o Zé Dirceu não teria sido liberado. Então nós temos problemas no mundo trabalhista, no mundo criminal, no civil, ou seja, é uma vergonha. E é uma das justiças mais caras do planeta. Gasta 1,3% do PIB. Nós pagamos muito caro para não ter um serviço público de qualidade. Esse é o grande problema. Yara, queremos agradecer sua intervenção, seu espírito de cidadania vigilante. Vamos ficar em cima de tudo isso, Yara. Não podemos jogar a toalha. Temos que continuar nossa luta. Tudo isso graças à internet, porque não somos mais massa de manobra. Isso! De emissoras de TV aberta. Perfeito, perfeito. Exatamente, este é o novo fenômeno que nós estamos assistindo. É que agora a gente comunica, explica e vai falando as coisas, explicando as coisas, e o povo vai entendendo, porque agora está com o celularzinho na mão. Não é isso? Não podemos nos calar mais. Perfeito. Basta com justiça lenta, basta com corrupção, essas lideranças de cabeça antiga. Nós temos que faxinar. Faxinar, é isso que eu sustento aqui no meu novo livro, Yara. Aqui, ó, o jogo sujo. Voto de faxina. Voto faxina. Agora, esse livro foi escrito para isso, para conscientizar todo mundo disso. Vamos que vamos. Avante, Yara. Muito obrigado. Avante, professor. Muito obrigada. Estamos juntos. Avante, avante. Joia, joia, joia. Muito bem. Legal. Meus amigos, mais uma entrevista aqui. Um seguidor, Paulo Rogério, São Paulo, capital. Nós vamos fazer um balanço rápido das impressões dele sobre o que ele está sentindo e nessa semana, sobretudo, o que aconteceu. Com o Supremo, liberação de Zé Dirceu, Fachin mandou o habeas corpus do Palocci para o pleno. Eu vou explicar, depois eu vou gravar alguns vídeos sobre isso. Mas vamos escutar o que o Paulo, como é que você está sentindo a situação global nossa nesse instante de combate à corrupção? Qual é a sua impressão, Paulo? Eu entendo, antes de tudo, um bom dia, né, professor? E ótimo. Muito lisonjeado a falar com você. Ótimo. Porque, afinal de contas, nesse país existem pessoas e existem pessoas imparciais. Você é uma pessoa imparcial e é aquele ditado, doa quem doer, né? Isso. Com relação à morosidade da justiça brasileira com tudo isso, eu entendo que tem, numa concepção geral, tem juízes que, por exemplo, eu acho que eles legislam em causa própria. Uhum. Eles não fazem de uma forma que é para conscientizar a população que, se o bandido e ele furtou, ele tem que pegar a cadeia e a devolução do dinheiro para o país. Certo, mas certo, não, certo. Parece que está havendo um conchavo
Então, esperamos que as coisas melhorem depois que até a própria população hoje em dia já está enxergando com outros olhos, e vamos ver se todo mundo vai para a rua, né? Que é o que esperamos, né? Porque, afinal de contas, o povo brasileiro é aquele povo. Deixa um pouquinho mais, mas não é por aí, né? Perfeito, perfeito, sim, Paulo, é bem por aí. Nós temos que estar antenados, por isso a cidadania vigilante, nós temos que exercê-la, de cidadania vigilante, todo mundo nos acompanhando, Luciana Alcântara, Edilene Andrade, Nery Nascimento, Marcelo Munhoz, várias pessoas do Brasil todo aqui com a gente, Marta Xavier. Aliás, o Marcelo pergunta se eu estou filiado em algum partido. Não sou filiado a nenhum partido, nós somos do Quero um Brasil Ético, e como disse agora o Paulo Rogério aqui, nós somos por Erga Omnes. Erga Omnes significa contra todos os corruptos, não interessa partido, ideologia de esquerda, de direita. Essa é a nossa luta, é limpeza, faxina, voto faxina para limpar, essa é a nossa luta. Agora, Paulo Rogério, sobre o Gilmar Mendes, você queria dizer alguma coisa? Qual a sua impressão, o que você está sentindo do Gilmar Mendes? É um prezado do senhor que ele está legislando em causa própria, né? Ele está fazendo com que a população ela fique indignada com as próprias atitudes, porque afinal de contas, onde já se viu? Se o José Dirceu ainda não foi julgado, mas mesmo assim está provado que ele furtou a nação brasileira, ele tem que se manter preso. E também, contudo, ele tem que julgar as coisas mais rápido, não só a favor dele. Por quê? Porque o PSDB, por exemplo, no caso do PSDB, tem envolvidos e até agora não foram julgados. Isso. E o PT, por sua vez, já foi julgado e está condenado. Então tem que pagar pelo crime que cometeu. E não sair como saiu José Dirceu, o Palocci, que está para sair, se bobear, vai sair. E é isso que eu vejo, que não está tendo uma coisa... está vendo uma coisa da seguinte forma: não legislar a favor do povo, e se legislar a troca de favores, a favor de conchavos. E isso daí é muito ruim, porque prejudica não só um brasileiro, como todos no geral, né, professor? Isso. Verdade é isso, né? Muito bem, Paulo, você foi em cima do lance muito certinho. Nós temos que proibir isso, deles não concordar, resistir. Legislador não pode legislar em causa própria. E Gilmar Mendes, o Supremo ali, são 3 pessoas, são 3 ministros lá, Paulo. É o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Lewandowski. Eles já fizeram conchavos já em favor do Renan, em favor da Dilma, naquela votação lá da Dilma, do impeachment. Eles fazem conchavos e agora querem abafar a Lava Jato para proteção do PSDB, para proteção do PMDB. Então não interessa para nós partido, não. Aqui é contra todos, gente, contra todos. PSDB, PT, PMDB, seja quem for, praticou o erro, roubou o dinheiro público, pegou o dinheiro público indevidamente, tem que pagar as suas contas. É nesse sentido. E devolução do dinheiro para a nação, né, professor? Isso, a devolução do dinheiro é tão importante quanto ir para a cadeia quando for o caso da cadeia. Tão importante, muito importante. A nação tem que ver esse dinheiro de volta, senão é um estímulo para continuar na corrupção. Com certeza. Né? E com isso fica estagnado também até vamos dizer assim, a educação do país, né? Porque eles furtaram tanto a nação e a educação é uma coisa que está estagnada no país. Perfeito. Então a gente vê assim, meninos que não sabem fazer... M com A dá o quê? A dá Bá. Não dá Bá, dá Má. Isto. Porque o professor, ele procura dar a educação, mas enfim, a gente vê que é muito deficitário. Os governos e prefeituras desse país também é uma coisa que, não que eles sejam omissos, mas também é tanto dinheiro roubado
que deveriam ir para eles para investir numa educação. Isso. E não tem. Não tem. Bacana, Paulo, é isso mesmo. Eles estão nos roubando. Nesse meu livro aqui, Paulo, que eu lanço dia 23 aqui em São Paulo, na Livraria Cultura. Conto com tua presença lá, Paulo. Vamos estar juntos, viu? Obrigado, professor. Eu procurarei comparecer, sim. E neste livro eu conto aqui que eles estão nos roubando 600 milhões por dia, Paulo. Por dia. É o dobro do que o PCC fatura por ano. O PCC fatura 300 milhões por ano. E eles estão roubando a corrupção 600 milhões por dia. Então é isso mesmo, está fazendo falta para tudo. Faz falta para tudo. Falta para educação, falta para saúde, falta para segurança, falta para justiça. Esse é o tema aqui. Então vamos sim botar o dedo na ferida, contar essas coisas todas, erga omnes, contra todos, não importa quem é. Quem doer, professor. Doa quem doer, e não tem que nada de Gilmar Toffler Lewandowski ficar fazendo conchavos ali para proteção dos seus apaniguados, que é o PMDB, o PT e o PSDB. Não tem nada disso não. Lei é lei, império da lei, e dentro da lei também, porque não adianta a Lava Jato também impor penas que não estão na lei. Aí danou tudo, porque anula tudo. Aí anula tudo, né? Mas em suma, obrigado, Paulo Rogério. Muita gente nos seguindo aqui. Olha aqui, ó. Nádia, pelo convite. Nery Nascimento, Ana Maria, Preto Sonhador. Muita gente aqui nos seguindo. Muito super legal. Muito confiança nas próximas eleições para fazer o voto faxina. Ana Maria escreveu voto faxina e botou um monte de A. Que é para faxinar mesmo. Temos que faxinar. Max Rates, Haroldo Nunes, está todo mundo sintonizado e nós estamos aqui firmes e vamos que vamos. A luta não pode parar. Obrigado, Paulo. Até dia 23. Obrigado, professor. Estaremos juntos 23 lá no lançamento do livro, lá na Cultura. Certeza. Viu? Certeza, professor. Desde já agradeço. Obrigado mesmo. Bacana. Um forte abraço, Marisele, Haroldo, todo mundo junto. Tudo de bom, Paulo. Até já, até mais. Meus amigos, agora o nosso contato é com Rodrigo Nunes, advogado, atuante de São Paulo, capital. Está bem por dentro, está acompanhando aqui todas essas movimentações da política e, evidentemente, a questão da corrupção. Estamos preocupados, nós queremos fazer com que diminua essa corrupção. O ideal seria acabar. Como nenhum país do mundo conseguiu acabar totalmente, vamos reduzir. Para isso tem fórmulas, tem métodos e o Rodrigo tem ideias. Então vamos aqui falar. Rodrigo, prazer enorme de estar com você aqui, falando com toda a nossa rede em todo o país, em todo o mundo. Ok, Rodrigo? Prazer é meu, professor. É um prazer estar aqui com você de novo, novamente. Eu acho que esse tema, renovação política, que nós vamos tratar hoje, é um tema de absoluta relevância para o país e que eu espero que as eleições de 2018 possam trazer para nós um alento e um arejamento do nosso ambiente político, que está precisando demais, muito. Perfeito. Nós temos sustentado aqui, Rodrigo, neste nosso novo livro, O Jogo Sujo da Corrupção, eu tenho sustentado aqui fortemente o tal de voto faxina, limpar. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ter a responsabilidade de fazer a faxina, mas eleger alguém em que a gente confia que vai tocar o país corretamente. Porque se faxinar e eleger um Collor de Mello, aí nós estamos danados. Rodrigo, pensa igual? Correto, professor. Penso exatamente na mesma linha. Eu acho que as eleições de 2018, professor, vão ser uma oportunidade única para o Brasil de nós elegermos pessoas desvinculadas com as práticas pré-Lava Jato, as práticas políticas que a gente conhece tão bem ao longo do tempo e que qualquer pessoa, você para uma pessoa na rua e pergunta se existe corrupção na Petrobras, ela sabe que existe. Que dirá os líderes, né, políticos, como é que essas pessoas dizem que não têm conhecimento disso? Eu acho um pouco desconexo isso. E coisas como financiamento irregular de campanha, apropriação ilícita de recursos via corrupção por meio dessas licitações que historicamente são fraudulentas, tudo isso é uma chance que nós vamos ter em 2018 de renovar
de colocar novas lideranças e eleger pessoas que sejam comprometidas assim com a causa pública e não com o poder em si próprio. Perfeito. O Brasil, na minha opinião, professor, tem que se unir em torno de uma proposta que leve em conta as necessidades não só também de modernização do Estado brasileiro arcaico, inchado, cheio de sanguessuga, de pessoas querendo se beneficiar das suas benesses. Isso. E a gente precisa sim modernizar o Estado brasileiro. É muito importante que o Brasil ande na linha internacional de modernização, de diminuição efetivamente do tamanho do Estado, para que não permita que tenha se avolume a corrupção da maneira como aconteceu nos últimos anos. Mas não podemos também perder de vista o importante e eticamente muito relevante trabalho que nós temos no campo social nesse país. Isso. Nós temos conhecimento que é um país de enormes desigualdades e que político algum pode se eleger aqui ignorando as necessidades dessas pessoas. Isso. Então, dessa forma, eu acho que o populismo tem que ser evitado nas eleições de 2018. Nós temos que renovar, sem dúvida. Justo. Mas evitando o populismo a qualquer custo, seja ele de esquerda ou de direita. Perfeito. Não existe proposta, eu entendo, que venha de extremista, que seja boa para o país. O populismo tem que ser evitado e extinto na prática do nosso ambiente eleitoral. E, sem dúvida, professor, eu acho que, antes de fazer a minha pergunta, eu tenho uma pergunta para o senhor, o Brasil tem que respeitar o regime democrático. 2018 está aí, as eleições virão, os candidatos que puderem concorrer vão se colocar em fila para participar do pleito democrático. E o Brasil tem que eleger, sim, o político e o representante que mais seja adequado às suas aspirações futuras, mas valorizando o regime democrático, valorizando a escolha popular e valorizando as urnas, porque essa foi uma conquista brasileira relativamente recente e que a gente não pode deixar perder essa altura do campeonato. Muito bem, viu, Rodrigo? A minha pergunta para o senhor, sim, professor, é o seguinte: como é que o senhor vê esse clamor social pela renovação política agora e como é que isso pode ser alcançado efetivamente, essa renovação, se possível, nas próximas eleições, sem que haja rompimento do tecido institucional, que é o que nós estamos vendo, de certa forma, no início de um esgarçamento do tecido institucional por conta de um ódio mútuo entre as partes, entre os entes políticos. Como é que o senhor vê esse pleito de 2018 e como é que a gente pode fazer dele um pleito realmente democrático e que seja respeitado? Perfeito. Legal. Rodrigo, fantástica a sua intervenção, parabéns. Temos que, de fato, preservar o que já conquistamos. Não podemos jogar fora aquilo que já foi conquistado, que é o regime democrático, ainda que seja uma democracia puramente formal, comprada pelos poderosos econômicos, porque compram deputados. Os 10 financiadores maiores, os 10 de 2014, Rodrigo, compraram 371 deputados, é a bancada deles. Então isto perturba o bom funcionamento das instituições. Isso nós não podemos perder isso não. Agora, você tocou num ponto, Rodrigo, fantástico e muito importante, a questão do populismo. Esses populismos radicais, de direita ou de esquerda, isso não leva a lugar nenhum, porque esses países populistas, os populistas apresentam soluções muito simples para problemas muito complexos, mas é tudo demagogia, é pura demagogia. Ontem, a eleição de Macron na França, que é um é de centro, não é nem de direita nem de esquerda, mas derrotou Le Pen, que é de direita, extrema direita. Isso foi uma vitória da Europa ontem. Ontem a Europa teve uma vitória incrível de dizer, olha, nós acreditamos no futuro da Europa, nós acreditamos nos nossos valores, sobretudo de democracia. Nós não queremos uma pessoa doida de direita que vai tomar medidas extremadas, absurdas. Então,
o mundo caminha para essa prudência e equilíbrio. E é o que eu penso, respondendo sua pergunta, como nós vamos alcançar isso em 2018? Na minha opinião, fascinando os corruptos. Nós não podemos mais votar em corruptos, porque a questão é essa: o que é que nós queremos para o Brasil? Você quer para o Brasil o quê? Que as mesmas lideranças continuem? As mesmas lideranças corruptas continuem? Ou você quer um Brasil diferente? Se você quer um Brasil diferente, tem que fascinar os antigos, os corruptos, e buscar novas lideranças. E a grande esperança nossa, Rodrigo, tanto quanto você, eu tenho esperança também, você tem, de surgir uma nova liderança comprometida com o combate à corrupção, com as desigualdades, combater as injustiças, preservar nossos valores já conquistados como democracia. Eu acho que tem tempo ainda de surgir novas lideranças. Vamos lá, nossa torcida é essa. O livro que eu escrevi foi inteiramente neste sentido, em busca de novas lideranças. E aí é que nós vamos salvar esse país, gente comprometida com a nação e não com seus bolsos, não com o enriquecimento dele. É isso que nós precisamos. Correto, professor. Vamos ficar atentos e eu espero de coração que realmente o Brasil se encontre, se abandone aí a cultura do ódio, o próprio, enfim, esse ambiente de rompimento que nós estamos vivendo. Eu espero sim que surjam novas lideranças e que elas sejam capazes de atacar os problemas do Brasil, os reais problemas do Brasil, e não os problemas fantasmas que os populistas levantam para angariar votos e se colocar no poder. Perfeitíssimo. Avante, avante, Rodrigo. Ótimo, obrigado pela sua participação. Vamos que vamos. Gente, obrigado, quem tá aqui? Professor. Márcio, Osael, Lídia, Bruna, Ana Maria, todo mundo sintonizado aqui com a gente, fazendo observações importantes. Nós agradecemos todos e já ainda temos Frederico Ribeiro, lá de Goiás, de Anápolis, que ainda vai entrar conosco já. Vamos que vamos. Avante, avante. Ok, meus amigos, agora nosso contato é com Frederico Ribeiro, de Anápolis, lá de Goiás. É uma cidade maravilhosa, já estive lá muitas vezes fazendo palestras. E agora Frederico vai nos falar alguma coisa da reforma da Previdência, essa controvertida reforma da Previdência, todo mundo aí discutindo na polêmica, não se sabe se vai passar na Câmara ou não. Frederico, qual é sua opinião sobre isso? O que é que você está sentindo sobre a reforma da Previdência? Primeiramente, bom dia, é uma honra muito grande falar com o senhor. Igualmente. E com relação a essa reforma, desde a nova República, já foram feitas 4 reformas. O governo Collor, por incrível que pareça, foi o que mais favoreceu o trabalhador, porque ninguém poderia receber menos do que um salário mínimo. E o trabalhador rural, por exemplo, foi facilitada a vida dele. Isso. Aí E com a saída do Collor, o presidente Itamar Franco foi o único que não mexeu no que estava dando certo. Tá. Pelo contrário, ele colocou o trem nos trilhos. Com a entrada do Fernando Henrique Cardoso, com essa teoria do novo neoliberalismo, e com a ideia do Estado Único, colocaram em pauta isso aí, que a Previdência não é deficitária e tudo. Isso, ao meu ver, está atendendo os interesses do sistema financeiro internacional. Sim. E não o interesse do povo brasileiro. Exato. Pelo contrário, está prejudicando o povo. O Fernando Henrique fez a reforma dele. Em seguida, o Lula também fez a reforma, inclusive passou com Lula. O Fernando Henrique instituiu o fator previdenciário, Lula passou a cobrar dos aposentados. Cada uma reforma que tem é mais arroxo contra o trabalhador brasileiro. Isso. Exatamente. A própria Dilma fez uma reforminha também. Porque ninguém fala sobre ela. Ela fez uma reforminha. Isso. Inclusive,
o trabalhador que se enquadrar na proposta da Dilma, ele fica exonerado do fator previdenciário. Tá. Ninguém fala sobre isso. Perfeito. Perfeito, sim, Frederico. Até o João está aqui com a gente. A reforma da Previdência esqueceu dos grandes devedores. É verdade. Tem ali 436 bilhões de débitos com a Previdência e o governo não está correndo atrás desses grandes devedores, grandes empresas, o próprio governo, bancos, não está correndo atrás e está jogando o fardo em cima do trabalhador, das classes da base da pirâmide. E aí é problemático, precisa reformar. Alguma coisa, acho justo. Hoje nós vivemos mais do que a gente vivia há 30 anos, isso é verdade. Alguma coisinha, porém, faltou muito diálogo aí nessa reforma, Frederico, faltou muito diálogo. Quiseram empurrar muita coisa goela abaixo, de cima para baixo. Pois é, isso é o contrário do regime democrático, porque não houve ninguém, né? O governo simplesmente não dá ouvido à população. Isso. Os maiores devedores, porque tem um problema de falta da justiça na distribuição de renda. O país é um país rico. Perfeito. As nossas riquezas minerais, professor, elas estão sendo contrabandeadas. É o caso do nióbio, manganês e outros mais. Justo. Um país muito rico, recursos minerais, água potável. Então, isso aqui desperta a cobiça internacional. Perfeito. Inventa essa falácia aí, que a reforma é deficitária. A própria Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal comprova que a Previdência não é deficitária. Pelo contrário, ela gera lucro. Tem uma outra artimanha nesse sistema aí, é que a DRU, a desvinculação da Receita da União. De tudo que se arrecada, inclusive as contribuições sociais, o governo faz o desvio de, me parece que 30%, para aplicar a bel prazer, porque não tem transparência nessa aplicação dele. Perfeito, Frederico. João Silva está com a gente, Pasquini Maria, Carlos Brito. Carlos, aliás, esteve com a gente na semana passada, lá de Indaiatuba. Fábio Scholter, outra vez Fábio. Perfeito, é exatamente isso. Frederico, e aí, você acha que a reforma passa ou não passa na Câmara dos Deputados? Na CCJ já passou, agora eu digo no plenário. Qual a sua expectativa? Vai passar isto ou não passa? Eu não confio muito nesse atual governo, porque o que a gente vê pela internet e tudo é que ele está comprando todo mundo. Isso. Parlamentares empresários, desse sistema político empresário. É verdade. Que está devendo para a União, está perdoando tudo. Isso. Perdoando as dívidas. Perfeito. Para conquistar votos agora na Câmara para aprovar a reforma da Previdência, é verdade. Vai comprar todo mundo, como ocorreu com o Fernando Henrique Cardoso, que prorrogou o mandato por mais 6 anos, né? Então, na época ele comprou todo mundo, está fazendo igual. É o neoliberalismo dando continuidade. O Fernando Henrique, ele conquistou mais 4 anos, ele aprovou a emenda à Constituição que permitiu a reeleição em 97, aí em 98 ele foi reeleito, conseguiu mais 4 anos de mandato, tinha 4, ficou 8 no total, né? Mas essas coisas todas nós temos que estar com cidadania vigilante, é o que você está fazendo agora, Frederico, e sempre antenado. É a população que tem que manifestar. Não concordou, fala. Porque se a população ficar quieta, vamos lá. Enquanto existir cavalo, Frederico, São Jorge não anda a pé, viu? São Jorge não anda a pé. Enquanto tem cavalo para montar, enquanto a gente deixa montar em nós, os São Jorge, que são os corruptos do país, nesse caso, não vão andar a pé, viu? Concordo plenamente, professor.
Porque a população, principalmente é mais pobre, é mais fraco e hipossuficiente, é que é mais atingida. Então, e agora, se o boi soubesse a força que tem, não deixava colocar canga. Isso é um ditado antigo, mas que é plenamente atual. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. É isso daí. Então, Frederico, avante, avante, estamos juntos e sintonizados, muita informação. Hoje eu quero gravar um vídeo. Por que o Fachin mandou o caso do Palocci para o plenário? Por que mandou? Nós vamos ficar antenados. Vou explicar daqui a pouquinho. Mas nós temos agora o Lupa na Corrupção, já com o professor Roberto Liviano. Avante, avante, Frederico. Um abraço aí para a turma de Anápolis. Professor, antes, porém, eu queria fazer uma pergunta. Sim, diga. Qual é a pergunta? Se o senhor acha que é possível fazer uma mudança geral necessária sem mudar a forma e o sistema de governo com esse sistema atual, você entendeu? Sim. Se é possível, sem mudar a forma e o sistema. Isto, vamos lá. Fala-se muito para mudar o sistema de governo, fala-se muito na criação do parlamentarismo, como é na Europa em geral, sistema parlamentar. Não o presidencialismo que concentra muitos poderes numa única pessoa. Né? Então, isto de fato, eu acho que nós tínhamos que discutir seriamente a questão do parlamentarismo, tínhamos que discutir, mas na verdade, se nós tivéssemos novas lideranças não corruptas, comprometidas com o país, eu acho que por aí já daria para fazer uma governança bastante séria, bastante em favor de saúde, educação, justiça e segurança. Dá para já ir consertando muita coisa com gente honesta. Agora, só mudar para o parlamentarismo, mas deixar toda essa turma aí de ladrões lá tomando conta do governo, essas velhas lideranças ladrões, aí nós estamos perdidos, porque muda a forma de governo, mas os ladrões são os mesmos. Aí o Brasil não muda, Frederico. E se voltasse ao sistema monárquico? O poder moderador, ele não precisaria ser eleito, né? Isto. E não teria fraude eleitoral, e ele seria o fiscal. É uma ideia. Parte da população ainda fala da monarquia. Só que nas democracias hoje modernas, os países funcionam bem, como Suécia, como Finlândia, Noruega, etc., Dinamarca, funcionam bem com o poder moderador exercido pela Corte Suprema. Corte Suprema, no nosso caso, a Corte Constitucional Suprema. Só que a Corte Suprema, para ter papel moderador, precisa ser honesta. Precisa ser honesta. E os ministros não podem ter indicação política. Aí que está o X da questão. O X da questão está aí. A gente espera que o Supremo tenha esse poder moderador. Porém, o cara é indicado politicamente e depois fica aí fazendo política como ministro. Então, isso aqui não dá. Então, essas coisas, nós temos que, de fato, dar uma limpada em tudo isso, Frederico. Vamos mexer nisso tudo? É isso aí. Vamos pensar em conjunto, vamos achar uma saída. A nação é nossa, a nação é do povo brasileiro. Perfeito. E não dessa minoria cleptocrata. Perfeito. Cleptocracia. Ok, obrigado, Frederico. Um abraço para todo mundo de Anápolis. Já nós estamos voltando com Lupa na Corrupção com o professor Liviano. E em seguida, depois eu vou gravar por que o Fachin mandou para o plenário. Por que mandou habeas corpus do Palocci para o plenário? Por que os três, Gilmar, Toffoli e Lewandowski, estão querendo abafar a Lava Jato? Por que motivo? Vou explicar em 2 vídeos depois. Mas vamos para a Lupa já. Estaremos no ar com a Lupa. Avante, avante. Avante, Frederico. Professor, vamos botar um bom dia para o senhor. Um bom dia a todos.